Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou professor e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os coeficientes de uma função quadrática. Que informações numa função quadrática nós temos de antemão antes mesmo de resolvê-la? Que informações nós podemos deduzir sobre o comportamento de uma função quadrática, sobre o comportamento da parábola, só de bater o olho antes mesmo de resolver, de encontrar as raízes. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Se você gostou da aula, se você gostar da aula, dá um like no final do vídeo. Tudo bem? Olha só, quando a gente vê a função quadrática, aqueles coeficientes, o a, o b e o c, onde nós vemos o a acompanhando o termo elevado ao quadrado, ax ao quadrado, o b acompanhando o termo elevado à primeira potência, o bx, e o c o termo independente, que não depende de x, por isso tem esse nome, termo independente, que muitas vezes pode ser zero, pode ser qualquer número, que a gente vai chamar de constante, e a gente olha para aqueles números lá e que informações eles podem nos dar quando nós não vemos o gráfico. Isso é muito útil quando nós estamos diante de uma prova, de um concurso, seja ele no Enem, ou seja em qualquer concurso militar, por exemplo, de universidade, como na FUVEST, e a gente não tem tempo, dispõe de recurso suficiente para fazer o gráfico e olhar para o comportamento dela. Questões da CESP que envolvem conhecimento teórico, que informações a gente pode obter? Olha o comportamento dessa função. F de x igual a x ao quadrado. Observe que o a é 1, observe que o b é 0 e o c também é 0. Observe que o comportamento dela, a parábola interceptando, a gente vai falar essa palavra bonita, interceptar. Mas se você quiser falar cruzar, tudo bem. Vai interceptar na origem, no ponto 0, 0. Olha só, a é 1 e 1 é maior que 0, logo a concavidade é para cima. A primeira informação que a gente tem olhando para o coeficiente a. Se a é 1 e 1 é maior que 0, a concavidade é para cima. Olha nessas três outras funções. Observe, f de x é 8x ao quadrado, h de x é 16x ao quadrado e I de x é 2x ao quadrado. Observe que a função ela vai se estreitando. Quanto mais eu aumento o coeficiente, mais estreita, mais oblonga, olha outra palavra bonita, mais oblonga vai ficando a parábola. Então se ela é 2x, se ela é x ao quadrado, se eu colocar 2x ela vai ficando mais estreita. Se eu colocar 8x ela vai ficar mais estreita. Se eu colocar 16x ao quadrado ela vai ficando mais estreita. Tranquilo? Observe o comportamento. É isso que acontece. Quanto maior o coeficiente de A, mais estreita e mais próxima, ela nunca vai tocar o eixo y, essa função. Mas ela sempre vai se aproximar. E observa também que ela fica exatamente metade da parábola, fica à esquerda do eixo das ordenadas y e a outra metade fica à direita do eixo das ordenadas. Isso acontece porque a parábola tem um comportamento simétrico, conforme a gente... Mas e daí? E agora? Vamos partir para os outros coeficientes. Vamos falar do coeficiente C primeiro, depois a gente volta para falar do coeficiente B. Mas por que isso? Porque vai ficar mais fácil falar do coeficiente C primeiro, aquele termo independente, aquele número solto, se por exemplo x ao quadrado mais 2x mais 5, aquele 5 que não acompanha nenhuma variável. Olha só no exemplo que nós temos aqui, 2x ao quadrado mais 2. Repara que a parábola ela intercepta o eixo das ordenadas no número 2. Está vendo ali? Então, o coeficiente C ela indica onde a parábola intercepta no eixo das ordenadas. Está aí na setinha vermelha para você ver. Observe mais três funções para você ver o comportamento. I de x, a função I de x é 2x ao quadrado mais 2 em azul, em violeta, enfim, cruza no eixo das ordenadas, o eixo y, no número 2. Observe que a função f de x ao quadrado, c é 0, então vai cruzar na origem. O quê? 0 está lá na origem, 0, 0, no ponto 0, 0. E na função g de x, x ao quadrado mais 5 vai cruzar no ponto 5. Olha só que legal. Observa essas três funções, como elas se comportam. Observa só no eixo das ordenadas, no eixo y.
como vai subindo, porque os pontos que eu escolhi para essas funções, eles vão crescendo. Então a parábola ela vai subindo para cada função colocada aqui neste exemplo. Finalmente, o coeficiente b. O coeficiente b ele tem a seguinte função. Ele mostra para a gente o que acontece com a parábola depois que ela cruza o eixo das ordenadas. Olha só, nessa função g de x é igual a x ao quadrado mais 5. Observe que o coeficiente b é 5. Logo, quando ela cruza o eixo no ponto 0, 0. Então, o que é que vai acontecer? 5 é maior que 0, ela vai cruzar, interceptar, melhor dizendo, vai interceptar o ponto 0, 0, crescendo. Olha só essas outras funções. Eu coloquei umas funções e exatamente ao lado de outras funções que o sinal é negativo. Então a função vai, após cruzar o eixo das ordenadas, vai decrescer e, paralelamente, as funções que têm o b positivo, após cruzar o eixo das ordenadas, ela vai crescer. Então olha só, x ao quadrado, f de x ao quadrado mais 5x, quando cruzar o eixo das ordenadas, ela vai crescer. X ao quadrado mais 3x, passou o eixo das ordenadas, vai crescer na origem. Tá? Interceptou o eixo das ordenadas na origem, vai continuar crescendo porque b é 3 e 3 é maior que 0. X ao quadrado mais 4x vai interceptar o eixo das ordenadas no ponto 0, 0, porque c é 0, mas como b é 4 e 4 é maior que 0, vai cruzar o ponto 0, 0, crescendo. E olha só, na função i de x, x ao quadrado menos 4x. O que vai acontecer? Após cruzar o ponto 0, 0, a função vai passar decrescendo. A mesma coisa vai acontecer na função j de x, quando ela fizer, que é x ao quadrado menos 5x, quando ela intercepta o ponto 0, 0, ela intercepta decrescendo. E a função, finalmente, k de x, x ao quadrado menos 3x, quando ela intercepta o ponto 0, ela intercepta decrescendo. Agora vamos pegar uma função que tem o a, bonitinho, o b e o c, perfeitamente descritos. A gente pegou funções cujo c era 0, agora a gente vai pegar uma função que cada um tem um coeficiente diferente de 0. Botei o gráfico, está aqui. f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 2. Olha só, a é 1 e 1 é maior que 0, então eu já sei que a minha parábola vai ter uma concavidade voltada para cima, porque a é positivo, é maior que 0. Vamos pular para o c. Como c é igual a 2, a minha parábola vai cruzar o eixo das ordenadas no ponto mais 2. Vamos lá para o ponto b. Como eu sei que o ponto b é 5 e 5 é maior que 0, eu sei que depois que ela cruza o c no ponto 2, a minha parábola vai ser crescente. Então olha só, o ponto b ela confirma a concavidade voltada para cima. Que legal, né? Está aqui o gráfico que mostra para a gente exatamente o que eu acabei de falar. Isso é muito útil, essa informação, porque às vezes a gente está traçando um gráfico e quando a gente sabe o comportamento dela, isso confirma ou nos mostra que a gente está traçando de maneira errada. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Deixa o like para o canal crescer e estamos à total disposição para responder dúvidas sobre esse assunto. Um grande abraço, fique com Deus.